Olá, alunos do PEJA, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. A nossa aula da semana do dia 14 de junho a 18 de junho. Vamos começar falando sobre cognates. Cognates são palavras cognatas. O que são essas palavras cognatas? São palavras que possuem grafias parecidas ou idênticas e que possuem o mesmo significado em ambos os idiomas. O que eu quero dizer com isso? Que as cognatas são palavras que são parecidas tanto no português quanto no inglês. A escrita delas é parecida ou até mesmo igual. Bem, vamos para o próximo slide. Você consegue ler essa palavra? É uma palavra em inglês. Você consegue imaginar o que ela significa em português? Com certeza. Por que você consegue? Muito bem, porque ela é parecida com uma palavra que nós temos na língua portuguesa. E essa palavra é diferente. É bem parecida, não é mesmo? Então, nós temos em inglês different e em português diferente. Mais uma vez, em português nós temos a palavra diferente, em inglês nós temos a palavra different. Então, esse é um exemplo perfeito de palavra cognata. São as palavras que em inglês e em português são iguais ou parecidas na forma escrita. Agora, eu vou apresentar para vocês algumas palavras cognatas, algumas palavras que são parecidas, as escritas tanto na língua portuguesa quanto em inglês. A primeira palavra é diferenças, que em inglês dizemos differences. Reparem a forma da escrita, é bem parecida, não é? Se você não soubesse o significado em português, você conseguiria imaginar, conseguiria deduzir qual é o significado, porque elas são muito parecidas. Peço que vocês prestem atenção também no significado dessas palavras que eu vou passar na lista agora, porque nós vamos usá-las numa próxima atividade. Não nessa semana, mas nós usaremos numa unidade da apostila. Vamos lá, continuando. Diversidade, que é em inglês diversity, que quer dizer diversidade, pluralidade, variedade. Vamos lá, a próxima. Exclusão, exclusion, que é exclusão, é você excluir algo, é você não deixar que algo faça parte, deixar algo de fora. Hegemônico. Vocês conseguem ter ideia do que significa essa palavra? Hegemônico, que em inglês é hegemonic. Vocês conseguem ter uma ideia? Bem, hegemônico vem da palavra hegemonia. Isso quer dizer que alguém ou algo, ou até mesmo um povo, ele se considera ou exerce um poder superior a outros povos. Ele se coloca no lugar de superioridade, de liderança absoluta sobre um outro grupo. Inclusão, inclusion. Inclusão é você tornar algo parte
parte de alguma coisa que ele não faz parte. Você colocar algo dentro de algo que ele ainda não faz parte. É você agregar, é você somar. Monocultural. 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 Alguém sabe o que é monocultural? O que é algo monocultural? Reparem que a forma da escrita é exatamente igual. Exatamente igual. O monoculturalismo é a prática de ativamente preservar a cultura nacional e excluir qualquer influência externa, ou seja, você valorizar em excesso apenas uma cultura. Vocês conseguem pensar num país que seja, digamos assim, monocultural? Bom, nós podemos pensar no Japão. Eles valorizam excessiva e massivamente a cultura deles. É difícil você ver algum japonês lá no Japão que não siga a cultura do país. Então, a cultura japonesa lá tem um predomínio. Ela predomina no país. Isso é monoculturalismo, que é diferente do que nós temos no Brasil. Vamos lá. Continuando. Monolingualismo, que em inglês, monolingualism. É quase igual, né? A grafia é bem parecida. A única diferença é que não tem o O no final, mas é muito parecido. Monolingualismo é a condição de ser capaz de falar apenas uma língua, como o prefixo já diz, mono, uma língua. Bem, pode se referir também a uma política linguística que imponha uma língua oficial ou nacional sobre qualquer outra língua. Multiculturalism, que é o multiculturalismo. Multiculturalismo é a mistura, a variedade, a pluralidade de culturas que ocorre em um território. O que eu quero dizer? Por exemplo, o Brasil, ele é um exemplo de país multicultural. Nós temos várias culturas diferentes dentro de um mesmo país. Nós temos cultura japonesa, nós temos culturas africanas, nós temos culturas indígenas. O Brasil é um país miscigenado culturalmente. Ele é multicultural, ele tem muitas culturas. Diferente do conceito que eu falei, monocultural, como é o Japão. No Japão, você não tem essa variedade de cultura. Então, o Brasil é multicultural e o Japão pode ser considerado monocultural. Continuando. Variedade, variety, que é variedade, pluralidade, diversidade, coisas diferentes, né? Você tem várias opções numa variedade, muita quantidade. Bem,
agora que vocês já entenderam, né, qual é esse conceito de palavras cognatas, que era isso que eu gostaria que vocês entendessem nesse primeiro momento, reparem que as palavras são muito parecidas, mesmo que vocês não estivessem vendo o significado delas em língua portuguesa, vocês conseguiriam imaginar só pela escrita, pelo fato dela ser parecida. E nós temos muitas outras palavras, né, cognatas. Então, a tarefa de vocês da semana será pesquisar 2 palavras cognatas e escrever no seu caderno. Vocês vão escrever primeiro a palavra em português, depois a palavra em inglês, para que eu possa ver se você realmente conseguiu entender o que é uma palavra cognata, se essa palavra que você escolheu realmente são parecidas ou idênticas na forma de escrever. São 2 palavras, ok? E vocês podem e devem pesquisar essas palavras na internet. Não deixem de fazer a atividade, ok? Estou aguardando.